A essa altura, todos nós já sabemos o que a Ucrânia tem feito com a Wildberries. O equivalente russo da Amazon foi devastado por ataques constantes de drones que destruíram armazéns e centros logísticos, causando bilhões de dólares em prejuízo. Ótimo para a Ucrânia, mas também um verdadeiro deleite para o principal rival da Wildberries, a Ozon. Nos escritórios da Ozon, em toda a Rússia, os executivos provavelmente estavam esfregando as mãos de alegria com a chance de finalmente se tornarem o principal player do setor de comércio eletrônico russo. A Ucrânia nunca iria parar na Wildberries. Com a destruição causada, a atenção se voltou para o maior concorrente da Wildberries. A Ucrânia abriu um rombo na Rússia ao atingir a Ozon, e agora o país está mergulhando de volta na logística da era soviética, enquanto mais uma de suas grandes empresas de comércio eletrônico entra em colapso. No dia 24 de agosto, Kyiv Independent informou que a Ucrânia realizou 3 noites consecutivas de ataques contra os armazéns da Ozon, deixando muitas das instalações da empresa em chamas. Somente no dia 24 de agosto, a Ucrânia atingiu 3 locais da Ozon, sobre os quais falaremos em seguida, além de realizar ataques contra instalações na Crimeia ocupada. Qual felicidade que os donos da Ozon possam ter sentido ao ver seu principal concorrente sendo destruído pelo fogo já desapareceu. Agora, a Ozon está provando do mesmo remédio que a Wildberries tomou e está descobrindo rapidamente o quão amargo esse remédio é. Já que mencionamos 3 dias de ataques, vamos começar pelo início da catástrofe da Ozon. No dia 22 de agosto, a Ucrânia lançou vários ataques em toda a Rússia, sendo o mais importante deles um ataque direto a um centro logístico da Ozon em Samara. A própria Ozon foi rápida em confirmar o que havia acontecido. Em uma postagem no Telegram, a empresa disse: "Hoje, o centro logístico da Ozon na região de Samara foi atingido por um ataque de Vant. Como resultado do ataque, um incêndio começou no armazém. Todos os sistemas funcionaram normalmente e evacuamos mais de 500 trabalhadores em poucos minutos. Infelizmente, há vítimas. Certamente forneceremos a eles todo o apoio necessário." Além do incêndio, medidas de emergência foram tomadas. As entregas para o armazém foram canceladas e a Ozon fez o possível para mover itens de alto valor para outro local para evitar que fossem consumidos pelo fogo. Os clientes que perderam itens também seriam reembolsados, afirmou a Ozon em sua publicação. Isso é melhor do que o que a Wildberries ofereceu. No início, a empresa disse aos clientes e vendedores que eles não receberiam um centavo de volta. Uma enorme reação pública acabou forçando-os a recuar e prometer reembolsos. Com o enorme volume de solicitações se acumulando, esses pagamentos vão demorar muito para serem feitos, isso se o sistema funcionar de fato. É estranhamente engraçado ver a Ozon usando um ataque de drone em uma de suas instalações para tentar ganhar vantagem sobre sua principal concorrente, mas ninguém na Rússia vai rir depois de ver a dimensão dos danos causados em Samara. Imagens já surgiram, com uma compilação sendo compartilhada pelo War Translated no X. Entre os vídeos, vemos um drone ucraniano descendo no depósito de Samara, que já estava em chamas. Uma testemunha russa resume perfeitamente a situação, dizendo simplesmente: "Está completamente ferrado." Mais imagens vêm da conta Special Care Cat, mostrando novamente chamas enormes e fumaça saindo do que parece ser toda a instalação de Samara. Nada está sobrevivendo lá. Podemos afirmar isso com certeza após 10 horas de incêndio intenso, já que a instalação da Ozon em Samara foi completamente destruída, relata JN Kyiv. E junto com ela vai muito dinheiro e milhares de empregos. A instalação que a Ucrânia atingiu foi inaugurada em outubro de 2022, ocupava cerca de 75 mil metros quadrados, embora possa ter sido expandida para 135 mil metros quadrados nos anos seguintes, e custou até 120 milhões de dólares para ser construída. Só os custos de reparo, supondo que a Ozon possa arcar com eles, provavelmente chegarão a cerca de 84 milhões de dólares. E agora que esse armazém foi completamente destruído pelo fogo, 6 mil empregos desapareceram junto com a própria instalação, causando ainda mais prejuízo econômico para a Rússia. Esse foi o único rombo que a Ucrânia abriu na rede da Ozon, e isso já seria motivo de comemoração, mas houve mais, muito mais. Ataques sistemáticos a centros de armazenamento de bens de uso duplo estão dificultando a operação do inimigo e impactando negativamente a economia geral da Rússia. O Ministério da Defesa da Ucrânia declarou após os ataques de 22 de agosto. No dia seguinte, em 23 de agosto, os operadores de drones da Ucrânia voltaram sua atenção para o depósito da Ozon em Orenburgo. O Kyiv Independent afirma que esse foi o segundo ataque realizado pela Ucrânia contra a Ozon, embora isso possa não ser totalmente verdade. No dia 31 de julho, a United 24 Media informou que a Ucrânia havia realizado um ataque a um centro logístico da Ozon na República do Tartaristão. Mas esse foi o segundo ou terceiro ataque, isso realmente não importa. O que importa, especialmente para a Ozon, seus fornecedores e seus clientes, é que mais um de seus armazéns pegou fogo em 23 de agosto.
Desta vez não vemos apenas o incêndio nas imagens que circulam nas redes sociais. Vemos o momento em que o primeiro drone ucraniano atingiu seu alvo. Em um vídeo de 9 segundos compartilhado pela conta War Translated no X, vemos um drone ucraniano se aproximando e atingindo o telhado da instalação. Porra, foi tudo que a testemunha que filmava o ataque conseguiu dizer. Mas ao assistir essas imagens, você pode notar algo estranho. Não estou falando das outras pessoas que estão paradas assistindo ao ataque do drone como se estivessem em algum tipo de show aéreo em miniatura. Olhe e ouça. Você vê ou ouve algum sinal de defesa aérea? Nada está protegendo esse armazém. É quase como se a Rússia não tivesse aprendido nada com os ataques da Ucrânia contra o armazém da Wildberries, e simplesmente vai deixar a Ozon se desfazer enquanto nos aproximamos do final de agosto. O armazém de Orenburgo era um alvo óbvio para a Ucrânia. É o maior dos armazéns da empresa, com 200 mil metros quadrados. Agora ele queima junto com o armazém em Samara. No entanto, ainda não sabemos a verdadeira dimensão dos danos que a Ucrânia causou. Os executivos da Ozon já estariam sentindo o impacto de 2 buracos abertos na camada de ozon, já que a Ucrânia realizou ataques contra 2 dos 5 maiores armazéns da empresa. Nesse ponto, o pânico já estaria se instalando. Os chefes da Ozon observaram o que aconteceu com a Wildberries. Eles sabiam que a Ucrânia nunca iria parar em 2. Eles estavam certos. A Ucrânia foi com tudo nos grupos de 3 em 24 de agosto, usando seu terceiro dia consecutivo de ataques para eliminar mais um trio dessas instalações. Mas antes de chegarmos a isso, o dia 23 de agosto foi duplamente doloroso para a Rússia porque algo estranho aconteceu na cidade natal de Putin, São Petersburgo. Um enorme centro logístico na cidade também pegou fogo. Mais tarde, a Lawson Technical informou que o armazém ficava no parque logístico de Kolpino e estava sendo usado para armazenar produtos químicos. Então, um alvo óbvio para os drones da Ucrânia, certo? Só que esse não parece ser o caso aqui. Todos os relatos até agora sugerem que o armazém de São Petersburgo simplesmente explodiu sozinho, sem nenhuma ajuda da Ucrânia. Simplesmente puff, e a instalação de 80 mil metros quadrados pegou fogo. Caramba, Rússia! E vocês já têm problemas suficientes com a Ucrânia causando incêndios enormes por todo o país? Precisam mesmo começar incêndios sozinhos? A Ucrânia ganhou um bônus interessante em São Petersburgo no dia 23 de agosto e depois seguiu com aquele trio de ataques a ozon que mencionamos. Durante a noite e até o dia 24 de agosto, a Ucrânia comemorou seu Dia da Independência e 35 anos de liberdade da União Soviética, mergulhando a Rússia de volta naquela era soviética. Na vila de Enem, que fica na República da Digécia, a Ucrânia destruiu um centro logístico da Ozon. O Exile Plus noticiou o ataque, compartilhando uma pequena foto de um incêndio registrado no centro, que segundo eles tem 91.200 metros quadrados. Esse centro é usado para receber, separar, armazenar e depois distribuir mercadorias para outras regiões russas, incluindo a Digésia, Krai de Krasnodar e várias outras regiões no sul da Rússia e no norte do Kau. Esse ataque foi acompanhado por outro contra o centro da Ozon em Nevenomsk, que fica no Krai de Stavropol. E Selonova Plus tem os detalhes sobre esse caso, compartilhando imagens do incêndio que foi causado. E o governador da região, Vladimir Vladimirov, foi obrigado a confirmar que drones ucranianos atacaram a zona industrial em Nevenomsk. Embora ele não tenha dito que foi atingido, e em vez disso, preferiu agir como se as defesas aéreas russas tivessem derrubado a maioria do que a Ucrânia enviou. Já vimos o estado das defesas aéreas ao redor das instalações de Nozon, então temos motivos para duvidar que as defesas da Rússia foram tão eficazes quanto alegado. A Ucrânia encerrou seu último trio com um ataque contra o local de Nozon em Triuba, que fica na República do Daguestão. A essa altura, você mal precisa que a gente conte a história. Os drones da Ucrânia acertaram em cheio, incêndios foram registrados, e a Rússia não pode negar nada disso, porque as fotografias já estão circulando nas redes sociais, cortesia de Selonova Plus. É impressionante como os drones da Ucrânia ficaram tão eficientes e as defesas aéreas da Rússia estão tão fracas que relatar esses ataques está quase começando a parecer algo rotineiro. E mais uma coisa antes de continuarmos, só para garantir, os drones da Ucrânia também voaram até Krai de Krasnodar no dia 24 de agosto porque eles tinham uma instalação pertencente à varejista de artigos para o lar Cookingland como alvo. E, claro, esses drones acertaram em cheio. Essa instalação está em chamas, assim como as pertencentes à Ozon. Mas não é bem assim que o governador regional de Krai de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, conta a história. Um incêndio começou nas instalações do depósito depois que um drone caiu, foi tudo o que ele disse, caiu mesmo. Acho que isso é melhor do que a desculpa habitual de destroços de drone, mas dizer que caiu parece minimizar o que realmente aconteceu. Não houve queda nenhuma. Houve uma descida precisa e controlada para atingir um alvo, e Kondratyev sabe disso. Nenhuma ginástica semântica pode esconder o que aconteceu. Será que acabamos de ver um tiro de advertência disparado pela Ucrânia? Enquanto Beres já foi devastada, Ozon está vendo sua rede inteira na Rússia ser atingida em vários pontos. Talvez Cookieland tenham acabado de ser marcados para a próxima onda de destruição por drones. Imaginamos que não vai demorar muito para descobrirmos.
Por enquanto, a Ucrânia está acumulando ataques contra os centros logísticos domésticos da Rússia. Essas não são palavras nossas. A conta defesa da Ucrânia no X colocou dessa forma, observando que a Ozon é a próxima da lista depois que 15 instalações da Wildberries ficaram fora de operação. Isso vai preocupar os líderes da Ozon. A Ucrânia só está começando, com 5 ou 6 ataques, dependendo de quem você escuta, mas virão. Mas antes de entrarmos mais a fundo sobre por que isso importa e o que esses ataques pretendem alcançar, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para apertar o botão antes de continuar. Então vamos fazer a pergunta que com certeza está ecoando na mente da liderança da Ozon. Por que a Ozon? Para responder a isso, precisamos de um pouco de contexto que vem da campanha da Ucrânia contra a Wildberries. Durante o final de julho e início de agosto, a Ucrânia tem enviado seus drones para visitar instalações da Wildberries em toda a Rússia. Mencionamos 15 ataques há pouco. Cada instalação que a Ucrânia atingiu foi cuidadosamente escolhida. Até 16 de agosto, 7 dos 10 maiores centros logísticos da Wildberries haviam sido incendiados. As estimativas variam muito sobre o custo de tudo isso para a empresa. A UNN relata que a Wildberries teve prejuízo, cerca de 20% da sua capacidade de armazenamento, em apenas uma semana, o que custou 1,24 bilhão de dólares no melhor cenário, ou até 2,45 bilhões no pior. Isso cobre apenas as perdas diretas de armazéns e estoque. No total, segundo o portal, a Wildberries pode precisar de 16,36 bilhões de dólares para voltar a operar em plena capacidade novamente. A New Voice of Ukraine apresenta um valor um pouco menor que 12 bilhões de dólares e afirma que 30% do espaço de armazenamento da empresa foi destruído. Quaisquer que sejam os números reais, está claro que a Wildberries foi gravemente prejudicada pelos ataques da Ucrânia, e o motivo pelo qual ela foi alvo é duplo. Primeiro, a Wildberries sofre a invasão da Ucrânia por Putin. Embora ostensivamente seja uma empresa civil, a Wildberries vende ou costumava vender de tudo, desde componentes de drones até equipamentos militares que eram especificamente marcados como sendo para uso na operação militar especial. E em segundo lugar, a Ucrânia quer causar o máximo de dano possível à economia da Rússia. E é aí que voltamos a falar da Ozon. Enquanto a Wildberries lidera o setor de comércio eletrônico na Rússia, a Ozon vem em segundo lugar, mas ainda assim é uma empresa multibilionária que emprega milhares de pessoas. Juntas, essas duas empresas deveriam ter abocanhado 77% do mercado de marketplaces online na Rússia até o final de 2026, segundo a Intel News. Essas projeções provavelmente precisam ser revistas agora. Desses 77%, a Ozon estava projetada para deter 32% de participação de mercado, então está longe de ser um pequeno negócio. Na verdade, só no primeiro trimestre de 2026 a empresa teve um lucro líquido de cerca de 54 milhões de dólares e sua receita total em 2025 foi, segundo relatos, de 11,1 bilhões de dólares. Neste ponto, fica óbvio por que a Ozon foi alvo depois da Wildberries. É basicamente a mesma empresa operando em uma escala um pouco menor. Então, se a Wildberries é um alvo estrategicamente significativo, a Ozon também é. Mas há mais nisso do que compartilhamos até agora. O que estamos vendo a Ucrânia fazer ao atacar ambas as empresas é mais do que vingança por vender equipamentos militares ou prejudicar oligarcas russos. Os ataques à Ozon são a continuação de uma campanha para destruir a logística interna da Rússia, eliminando suas principais plataformas de comércio eletrônico. É isso que queremos dizer quando falamos que a Ucrânia está levando a Rússia de volta à era soviética. Os avanços modernos estão sendo destruídos pelos ataques de drones ucranianos, forçando a Rússia a depender de uma infraestrutura estatal ultrapassada para as entregas. Essas empresas se tornaram parte essencial do consumismo russo, como relata a Al Jazeera. Eles conversaram com uma mulher chamada Alexandra em Ekaterimburgo, que disse: "Eu conheço muitas pessoas que são realmente viciadas nisso. Elas colocam coisas no carrinho, esperam por descontos, pensam no que vão comprar e depois decidem comprar de novo quando estão falando sobre a Wildberries." A Ozon terá os mesmos tipos de clientes, milhões deles em toda a Rússia, que dependem da Ozon para comprar produtos que talvez não consigam encontrar em outros lugares. A própria Alexandra destaca isso, observando que essas plataformas são especialmente úteis para quem vive no interior da Rússia, pois permitem que os itens sejam entregues, reduzindo assim a necessidade de fazer longas viagens até a cidade. Esses ataques não têm realmente o objetivo de afetar as operações de linha de frente da Rússia. Eles se baseiam em como a Ucrânia percebe a economia russa. Ozon e Wildberries são peças-chave na economia de consumo russa. Eliminá-los não apenas coloca milhares de empregos em risco, isso também coloca Putin sob pressão, enquanto os drones da Ucrânia levantam questões sobre por que a Rússia não consegue proteger os armazéns e por que os drones ucranianos conseguem sequer alcançar esses armazéns em primeiro lugar. Ou, como diz Fabrice Potier, CEO da empresa de consultoria geopolítica Rasmussen Global, ao falar com a DW, "Eu acho que a Ucrânia está mirando em um gargalo."
enquanto Beres é, de certa forma, um ponto de estrangulamento da sociedade russa e da economia russa. A mesma lógica se aplica a Ozon. A Ucrânia está apertando esse ponto de estrangulamento para causar um prejuízo econômico severo à Rússia. Também há a questão da perda de empregos a considerar. Segundo Jake Bro, os ataques a Wildberry sozinhas já custaram um emprego de 118 mil russos. Provavelmente podemos adicionar mais 6 mil empregos perdidos devido aos ataques da Ucrânia contra a instalação da Ozon em Samara, além de milhares de outros empregos relacionados às 4 instalações que a Ucrânia atingiu após o ataque em Samara. São milhares de russos que perdem sua renda, o que significa que não podem contribuir para a economia russa. Isso vai prejudicar Putin, enquanto ele economiza cada rublo que consegue para alimentar sua máquina de guerra. Mas o que é ainda mais preocupante para o presidente da Rússia é que tudo isso, desde os ataques bem-sucedidos da Ucrânia até a perda da capacidade de comprar produtos online e, principalmente, a perda de empregos, gera revolta entre o povo russo. Eles já passaram por 4 anos e meio da guerra sem sentido de Putin na Ucrânia, e agora estão vendo a guerra chegar às suas portas de maneiras que os afetam diretamente. Há centenas de milhares de vendedores que perderam suas mercadorias devido a esse tipo de ataque, junto com milhares de compradores que tiveram seus pedidos cancelados e, pelo menos no caso da Wildberries, provavelmente não vão receber reembolso. A ABC News também destaca que esse tipo de empresa faz enormes empréstimos com bancos para financiar suas expansões. Isso cria problemas para os bancos, já que as empresas que estão em chamas talvez não estejam priorizando o pagamento de seus empréstimos neste momento. Mykola Podolyak, que é conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destaca isso, observando que o que a Ucrânia quer fazer é criar um efeito dominó com esses ataques que afete grandes instituições financeiras enquanto gera descontentamento popular. Por fim, a mensagem, aquela que a Ucrânia vem transmitindo à Rússia ao longo de 2026, nada está a salvo na Rússia, não importa onde esteja. A Ucrânia passou anos desenvolvendo e aperfeiçoando drones capazes de percorrer longas distâncias e entregar poder de fogo suficiente para causar sérios danos. Tudo isso enquanto evitam as defesas aéreas russas. Estamos vendo todo esse trabalho dar resultado agora, e a Rússia sabe disso. Em março, o ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, chegou a admitir que a tecnologia de drones da Ucrânia é um grande problema, afirmando: o ritmo do desenvolvimento de sistemas de armas, principalmente o dos sistemas de drones não tripulados, e a sofisticação dos métodos usados para empregá-los são tais que nenhuma região da Rússia pode se sentir segura. Mais uma vez, isso é mais pressão sendo colocada sobre Putin. O grande protetor da Rússia parece não conseguir fazer nada para impedir que os drones da Ucrânia causem danos. E agora, esses drones não estão apenas atingindo a Wildberries, eles estão abrindo rombos na Ozon. Todo o setor de comércio eletrônico da Rússia agora está sob ameaça, assim como as redes logísticas que o sustentam e o sustento daqueles que dependem deles. Essa é a genialidade dos novos ataques à Ozon. A Ucrânia já identificou o ponto de estrangulamento. Agora, está ampliando seu alcance para eliminar aqueles que poderiam tentar se levantar e ocupar o lugar da Wildberries. A Ozon é a próxima da lista. Provavelmente haverá outros que seguirão o mesmo caminho. E a cada ataque bem-sucedido, Putin tem que lidar com seu próprio povo, ficando cada vez mais furioso porque uma guerra que a Rússia deveria vencer facilmente agora está arruinando suas vidas. Para a Ozon, 5 centros fora do ar em 3 dias provavelmente é só o começo. Vimos o que a Ucrânia fez com a Wildberries. Apostamos que mais ataques ucranianos virão contra a Ozon nos próximos dias. O que estamos vendo aqui talvez seja a jogada mais inteligente que a Ucrânia fez na guerra até agora, e você pode descobrir o porquê assistindo ao nosso vídeo. E se você está gostando deste vídeo, considere se inscrever e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Você também pode se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo que não publicamos publicamente. E obrigado por assistir.